Estava-me a falar do lançamento do seu livro. Sim, porque, no fundo, essa ideia de nós irmos registando, não é, o pensamento, não é, a forma como pensamos e passamos o pensamento, ou como o pensamento é passado através do tempo, não é, para as nossas pequenas coisas, acho eu que é uma das coisas, é uma das atividades essenciais e fundamentais que é importante valorizar, aliás, no contexto social, no contexto humano e civilizacional que estamos a passar, não é? Porque Sim, é um ato civilizacional, isso é verdade. Quer o lançamento do seu livro, quer a entrevista que vamos fazer ao Marcelo Barbieri lá em Ferrara, em Itália, daqui a uma semana. Sim, são atos civilizacionais, não tenho dúvida. porque é curioso que, enfim, até na sequência, né, deste ato que foi as nossas conversas, os nossos diálogos, é óbvio que muitas questões se foram levantando, para além das férias, desta voracidade constante para irmos à procura, digamos, das respostas que nós constantemente temos, não é? E fazemos, é muito significativo que eu voltei e tenho estado sempre à procura desta questão desta minha paixão da relação com os sonhos, o que é a questão de sonhar, e continuo aqui à procura, juntei uma série de livros e tenho andado aqui a ler, e a relação do sonho com o pensamento, e a relação do sonho com a palavra, enfim, tenho andado a investigar uma destas coisas, e uma das relações que tem a ver com esta questão do registro, é que na verdade eu sinto, e hoje de manhã partilhava isso um pouco com a Ruth, que é os índios, penso que os Apaches ou os outros índios americanos, enfim, provavelmente a cultura índia toda ela, tinha em consideração, até por causa das questões do oníricas, das questões do sonho, que as decisões e as formas de nós nos comportarmos e falarmos deviam ter em conta não apenas um instante e um momento, mas o tempo longo, o tempo de 7 gerações, diziam eles, não é? E é curioso que, quando eu comecei a investigar e trabalhar um pouco sobre isto nestes últimos dias, uma das coisas que se coloca é que, na verdade, o sonho coloca-nos perante essa questão do tempo mais longo, não é? E nós estamos, neste momento, sobre uma pressão de não pensar sobre 7 gerações, mas pensar sobre 7 segundos ou 7 microsegundos, não é? As nossas ações, as nossas decisões têm quase que o impacto do instante, que no fundo não é o instante da intuição, mas é o instante de uma espécie de satisfação instantânea, quase como uma espécie daquele café que a gente faz, não é? Que miraculosamente se transforma de granulado em café, enfim, apesar do sabor não ser o melhor, e não ter se calhar muito sonho, mas essa questão da construção do tempo está muito relacionada com esta e da outra ideia que eu acho que é interessante juntar, que é a ideia do sonho, não é? Na verdade, ou seja, até que ponto é que o sonho em si contém ele próprio, e provavelmente pela sua própria dificuldade de ser entendido, uma questão temporal muito alargada, ou seja, contém um conjunto de expectativas associadas que conjugam o passado, obviamente, aquilo que nós trazemos, não é? Com, provavelmente, perspectivas muito alargadas de futuro, ou seja, o sonho projeta-nos para dimensões de alcançar o nosso sonho, realizar os nossos sonhos, não é? Projetar os nossos sonhos, construí-los de alguma maneira, e isso é importante, de alguma forma, nós fazermos uma compreensão de como é que o processo de registar, não é? Que estávamos a falar, é também uma maneira de nós podermos alargar o tempo e provavelmente introduzir mais essa questão daquilo que foi sonhado, aquilo que é sonhado também, como uma espécie de atividade cotidiana, de uma atividade presencial, uma atividade, digamos, à luz do dia, à luz do nosso cotidiano, não é? Porque o problema, e esta questão do sonho é curiosa, porque o nosso amigo Jung até colocava isso de uma maneira, acho que nunca o resolveu, mas
se calhar o João até pode aí juntar algum outro pensamento, que é esta ideia de que, porque é que nós sonhamos, na verdade? Porque é que, eu lembro que ele tentou, há vários textos onde ele aborda esta questão, e é muito Quase que difícil. diria, porque é que algo sonha em nós? Que algo sonha em nós? Sim, pronto, essa também poderá ser uma outra perspectiva de abordagem desta questão, não é? Mas, na verdade, a questão do sonho parece conter em si mesmo, para além de uma perspectiva, digamos, pedagógica ou terapêutica ou, digamos, de equilíbrio, não é? Daquilo que são as nossas, enfim, tensões naturais, não é? O sonho talvez seja interessante pensá-lo como, de alguma maneira, aquilo que nos pode, ou que nos ajudou a tornar-nos reais, de alguma forma, não é? Neste sentido em que o sonho é, digamos, uma maneira de nós organizarmos pela primeira vez um conjunto, ainda se calhar, não diria de pensamentos, mas estarão próximos do pensamento, estarão próximos de uma espécie de linguagem, não é? Quer dizer, aliás, é curioso porque isso é mesmo uma das coisas que é abordado. O João colocou-me essa questão várias vezes de o que é que nós chamamos de linguagens, não é? E, na verdade, eu tenho abordado isso bastante também, e o sonho é considerado ele próprio em si mesmo, por um conjunto grande de autores, uma espécie de linguagem, não é? Sim, sim. Enfim, mesmo que sejam autores que escapem a essa tradição mais clássica daquilo que é a linguagem, não é? Mas até o Quase que me próprio atrevo a Gregório... dizer, a linguagem das origens. Exatamente, pronto. Se E é nós aí quisermos entender o eu, o ego, como aquele, e já falámos sobre isto e já nos deliciamos com esta metáfora, o ego como o tentáculo que vai à realidade a palpar, no sentido do avanço, o sonho talvez nos faça não ir demasiado além nesse apalpar da realidade, mas nos remete sempre para a base, para a essência, quase como um alerta. Mas não te esqueças daquilo que na base tu também és. Podes-te transformar, podes-te adaptar, podes-te flexibilizar às circunstâncias, mas não te esqueças da base arquetípica que é tua e que também és tu. Diria que o sonho é um bocadinho isto, este alerta. Sim, e indo um bocadinho nessa direção que o João está a colocar, que é os índios e não só, e as civilizações mais antigas, tanto quanto nós percebemos, e o Jung aborda isso, mas não só, muita gente aborda isso, colocavam esta ideia de uma espécie de visões e de intuições e de vozes como o começo daquilo que nos fez ir ganhando essa consciência, que foram muitas das vezes essas vozes, as visões atribuídas à relação com uma espécie de divino, ou as múltiplas faces ou possibilidades ou vozes do divino, mas na verdade elas eram manifestações oníricas. Cada vez mais se percebe que ela tinha uma componente onírica, é muito alargada, mais do que hoje a gente vê como sonho. Podemos falar de intuições, podemos falar de visões, Certo. audições. Não é à toa que podemos considerar a própria Bíblia como um livro de sonhos de um povo. Exatamente. Desde do sonho fundacional de Jacó e da escada de anjos. Exatamente. Esse é exatamente, mas o sonho do imperador, que o José também descodifica, enfim, o sonho de David, enfim, há um conjunto grande de sonhos que vão aparecendo, não é? E o que é curioso é que, na verdade, esta ideia do sonho, ele funciona sempre como uma espécie de mundo paralelo, ou seja, como paralelismo, talvez mais do que mundo paralelo, porque isso pode reduzir, mais uma vez, as palavras são ineficientes ou insuficientes para... E traiçoeiras, mas ainda bem que são traiçoeiras, mas... Gosto. porque Muito essa bom. própria traição é uma forma de... é quase que uma alavanca, é uma espécie de alavanca para outra. Por isso é que o ego é muitas vezes um traidor. Sim, É exatamente. um Mas bom traidor. É um bom traidor que também nos leva para além da linguagem das origens.
fazendo-nos testar potencialidades que não estão inscritas na nossa base arquetípica. E às vezes, como diria, e honro dizendo isto, um antigo professor meu de teologia, o Dr. Costa Santos, dizia ele: ó meus santos, dizia ele para nós, putos, miúdos, na altura alunos, às vezes é tão bom furarmos o nosso próprio barco para depois aprendermos a tapar os buracos. Pois, é engraçado, isso é mesmo uma mente perversa, mas deliciosa ao mesmo tempo. Que se delicia com E a é tua engraçado que em própria... retrospectiva, João, eu Sim. tento lembrar-me que idade ele teria quando disse isto. Ele deveria andar pelos 40 e tais anos. O que é profundamente compreensível que alguém nos 40 Sim. queira furar o barco para aprender a tapar buracos. Sim, nessa idade é mais do que aceitável, até se percebemos que o processo de individuação está ao rubro, não é? Provavelmente, e ele teve que aprender quais eram os furos que ele próprio tinha infligido sem sequer dar conta. Fossem eles os que fossem, ou que sejam, Quanto que mais tenham sido, aprender, melhor dizendo. na verdade é importante às vezes a gente antecipar o furo antes que ele venha num momento mais inesperado ou Muito bom, inusitado ou muito bom, indesejado, muito não é? bom, muito bom, muito Às bom, vezes mais João. vale furar o pneu antes de irmos para a estrada do que esperar que a estrada fure o pneu e a gente fique no meio da estrada, não é? Essa é capaz Delicioso. de ser uma boa questão. Mas, voltando a Exatamente, esta questão, exatamente. continuando essa questão até que tem a ver com isso, porque isso, na verdade, o que está a dizer até dessa perversão, dessa capacidade de nós, perversão, no fundo, será provavelmente antecipar uma versão da própria Exatamente, vida, não é? uma versão prévia, uma Uma pré-versão. versão prévia da própria existência, não é? E o que é curioso, não é? É que isso também significa, vai de encontro àquilo que estávamos a dizer, e no fundo é quase que uma antecipação onírica de um sonho daquilo que antecipa o nosso futuro, não é? Ou seja, a nossa capacidade de criar um mundo duplo, e eu tendo a considerar que ele não é provavelmente um mundo platónico neste sentido, que é uma cópia exata daquilo que é o mundo como nós o conhecemos, é provavelmente uma outra coisa que teria interesse até falarmos numa outra altura, ou na sequência desta conversa, mas essa duplicidade que vem dessa origem onírica, digamos, da nossa própria forma de pensar, de estar, de nos expressarmos, ela acaba por ser sempre este desejo de nós nos colarmos, digamos, entre aquilo que é o porque é que eu sou real, aquilo que eu sou real, com aquilo que de alguma maneira me trouxe aqui, que é esse mundo onírico, esse mundo das origens, esse mundo das imagens que me vai lentamente obrigando e empurrando para esta dimensão da consciência. E esta colagem, esta sobreposição das duas questões, ela aparece até muitas vezes no mundo do teatro, não é? O próprio Artaud, Imagino que sim, que sim. o Artaud levanta-nos uma questão que é o teatro e o seu duplo, que na verdade é esta ideia de um mundo duplo onde a existência, o sonho, as visões, enfim, as intuições existem, e o teatro é uma forma de nós nos criarmos uma realidade que se aproxima, que se cola a esse duplo, não é? De alguma forma. Estou a ser um pouco simples, mas na verdade é a ideia mais genial, digamos, dos textos que são este livro do Artaud, do Teatro e o seu duplo, mas também, por exemplo, o próprio Stanislavski faz uma coisa muito curiosa. O Stanislavski é um encenador russo, ator e encenador russo muito famoso, no final do século XIX, começo do século XX, em que desenvolve é o primeiro grande maestro, digamos, professor, que desenvolve aquilo que são hoje as expressões performativas contemporâneas, de alguma maneira, e cria uma metodologia, cria um processo, um sistema para o treino, a aprendizagem do trabalho de ator, não é? Da preparação, da construção do papel, essas coisas todas que no fundo hoje nós na altura, enfim, ou na altura dele, eram feitas de uma maneira muito pouco metodológica, muito pouco construída, e de alguma maneira ele vai tornando isso sistemático e cria um primeiro modelo para que essa situação se possa perceber hoje de uma maneira até muito mais abrangente. E uma das coisas que ele coloca, este senhor Stanislavski, é
desenvolve, entre muitas outras coisas, uma ideia que é a ideia do subtexto, não é? A ideia do subtexto, que é a ideia de que é um texto que corre por baixo do texto que nós estamos a dizer, ou seja, por baixo deste texto que eu estou aqui a dizer, o João, quem nos ouça, eu próprio, temos uma intenção de convencer o João, de convencer as pessoas, de convencer a mim próprio, de organizar os meus pensamentos, mas também, às vezes, de fazer as pessoas quererem o que nós queremos, enfim, de fugir a uma responsabilidade, enfim, ou seja, existe quase que uma linha subterrânea de forças, e eu diria hoje mesmo mais de, são duas forças, não é apenas um subtexto que corre na mesma direção do texto exterior, é um texto que corre na direção do texto exterior e é um outro texto que corre na direção contrária do texto exterior, que aliás o próprio Vygotsky vai buscar esta ideia, por isso é que eu também a fui buscar e fui lê-la um bocadinho, outra vez, e estou outra vez a pegar nela, porque é esta ideia de que na verdade é nessa zona que o próprio pensamento e a linguagem se vão cozendo, se vão É cruzando, se nessa vão. zona de desenvolvimento proximal. Chama-se assim? Eh, Vygotsky chama isso, nessa zona in between. Tá, sim, Provavelmente sim, sim, estamos a sim, falar sim. do mesmo, não é? Sim, 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 Ainda, sim. ainda não é, Claro. não é uma zona de desenvolvimento atual, ainda não estamos na posse daquela capacidade ou, eh, vá na posse de uma ação já conquistada, aprendida, eh, interiorizada, mas precisamos muitas vezes do outro, não é? Do mediador, porque ainda estamos naquela zona de desenvolvimento proximal, estamos próximos de adquirir a competência, mas ainda não somos possuidores da competência na plenitude. Por isso é que às Não, vezes a não, mediação, aquilo que nos o guia, o mestre, aliás, a dinâmica do discipulado tem as bases nisto, não é? Não há discípulo sem mestre. E a sim, dinâmica. mas é uma coisa ainda já um passo à frente naquilo que eu pelo menos entendi na relação com o Vygotsky. Ou seja, essa zona existe, claro, isso que está, o João está a dizer, claro que existe, mas é uma zona de que, no fundo, quando nós estamos nesta fase, como estamos aqui, por exemplo, ou quando estamos numa aula, ou que estamos, enfim, perante uma conversa com uma pessoa que na verdade ela não tem um nível de preparação que não seja o próprio instante da realidade, ou seja, esta zona de contacto, ou as múltiplas zonas de contacto, acho eu, porque ele não fala de uma, fala de várias, ou das possibilidades de as palavras se abrirem, ou pelo menos fui eu que se calhar desenhei isto de uma forma, se abrem por baixo e são carregadas, são levantadas pelos pensamentos e são introduzidos os pensamentos por debaixo das palavras, não é? Faz com que as próprias palavras vão se modificando de época para época, ou seja, elas próprias vão evoluindo, como na verdade somos nós que, neste mundo interior, no mundo do pensamento, no mundo dessas visões oníricas, desse onirismo, vamos no fundo depois levantando a linguagem, fazendo-a projetar para fora e de alguma maneira trazendo este mundo interior para o exterior. E ele diz que esta passagem sempre, ainda hoje, e será sempre, é sempre problemática, porque ela, na verdade, nós nunca conseguimos deixar de perder qualidades, digamos, daquilo que é esse onirismo, esse pensamento, essas pulsões, como diria atualmente o Nietzsche, enfim, ou até o Freud, mas às vezes são menos que pulsões, são coisas mais organizadas. O pensamento nem sempre é uma coisa pulsional, não é? Digamos, pode ter uma dimensão mais vulcânica, como pode ter uma coisa bastante mais corrente, não é? Digamos, uma linha corrente que segue quase que um carreiro, não é? Uma água que escorrega por um carreiro, não é? Por isso, o pensamento, ele próprio tem várias energias possíveis que de alguma forma depois se apropriam ou se envolvem dentro da linguagem falada, mas não só, da linguagem corporal, porque depois isto existe também, ou seja, a nossa capacidade de dissipação das energias daquilo que nos vamos pensando, e por isso é que eu estava a tentar, ou estou a tentar juntar a relação do pensamento às dimensões oníricas, não é? Aquilo que é a expressão onírica, ela tem múltiplas formas de dissipação, não é? Uma é as palavras, mas tem também as cenas musculares, não é? O corpo, a forma como nós nos movimentamos, nos comportamos, ou nos imobilizamos até, e muitas das vezes elas provavelmente devem ter uma zona de desperdício que não é sequer
permeável, ou seja, que não passa do interior para o exterior. E por isso, esta relação, e nós conseguirmos, provavelmente, aprender a pensar e a tornar esse pensamento próximo do onírico, trazer a dimensão onírica para dentro do pensamento, perceber como é que ela funciona, pô-la dentro da linguagem e torná-la com um tempo mais longo, que era aquilo que, no fundo, nós estávamos a começar a falar, é algo que me parece extraordinariamente interessante nós conseguirmos perceber porque é que os sonhos, de alguma forma, ou são os sonhos que nos tornam reais, digamos assim. Ou seja, se nós formos um pouco para trás, é esta capacidade de nós termos a consciência deste mundo interior, não é? Desta dimensão interior, onde o onirismo parece ser quase que uma primeira, ou mais próxima, não diria primeira, para não ser arrogante. Sim, primeira não seria, mas mais próxima de uma primária manifestação, digamos, dessa duplicidade desse mundo interior, não é? Que nos vai tornando cada vez mais reais e tornando-nos próximos, digamos, desta construção do mundo exterior. Claro que depois há quem coloque de uma forma muito clara que o mundo interior também ele é espelhado pelo mundo exterior, ou seja, o mundo exterior, a própria linguagem a certa altura o mundo exterior vai modelando, vai ecoando o lá mundo está, interior também. o arquétipo evolui. O arquétipo como imagem interna, a priori do ponto de vista da atualidade, mas também ele evoluindo e tendo uma origem evolutiva, vai mudando, sem dúvida, João, sem dúvida. Sim, mas isto para tudo isto vem a propósito desta pergunta: porquê é que eu sou real, não é? Porquê é que eu sou, porque é que eu existo? Porque é que eu sou real, na verdade? Porque é que em mim existe uma realidade, não é? O velho drama da Idade Média, porque é que existe alguma coisa em vez de nada? Não, o nada é de certeza absoluta, o nada existe. Porque é que existe alguma É só coisa para o e o provocar. nada, não é? Digamos assim. Eu acho que o nada terá que existir para que poder existir alguma coisa sobre ele. Se a gente percebe que existe umas Mas aí o pernas nada é um não ali, ente, ou entendido um como chão que não aguentam as ente. pernas. Sim, mas isso está na nossa relação também com a realidade. Quer dizer, a realidade está sustentada sempre em qualquer coisa. Ou nas nossas pernas, ou no chão que aguentam as pernas, ou debaixo do chão nas raízes que estão não sei o quê, ou nas pedras, ou seja, há sempre uma sustentação, ou o próprio magnetismo, não é? O próprio magnetismo que segura e que relaciona a Terra com o Sol e faz a Terra andar à volta do Sol, ou seja, há um conjunto de coisas que, na verdade, têm que estar sustentadas sobre outra coisa qualquer, e essa é uma coisa inescapável. Nós não escapamos a esta ideia de que por trás de uma coisa existe sempre outra coisa, não é? Que é o tal problema que, okay, há o Big Bang, mas por trás do Big Bang o que é que há? O que é que havia antes do Big Bang para acontecer o Big Bang? E depois, ok, podemos explicar o que é que há antes do Big Bang, depois ainda antes do Big Bang o que é que há? Quer dizer, é impossível nós pararmos nessa questão da origem num sítio qualquer, não é? Na verdade, quando começamos a pensar nisto, aliás, o Barbieri fala disso também, não é? É uma das coisas que ele fala, que é impossível explicar qual é o primeiro momento onde houve um código que se organizou, não é? Porque depois ainda haverá outro antes, e outro antes, e outro antes. Isto é uma espécie de boneca russa infinita, não é? Quer dizer, o nosso pensamento, quando vai para trás e vai na procura da origem, do começo dele, ele próprio acaba por se tornar um ouroboro, não é? Por se devorar a si próprio e não conseguir sair de um círculo qualquer que se fecha sobre si mesmo, não é? Na verdade, isso é impossível. Aliás, é essa a ideia da origem da consciência que o próprio Neumann traz, não é? Que essa ideia que a consciência, a certa altura, sendo essa torção para trás, não é? Esse movimento para trás, para a reflexão sobre de onde veio este pensamento, de onde veio esta voz, de onde veio esta imagem que existe dentro de mim. Quando nós fazemos esta torção para trás, acabamos por ter que, inevitavelmente, engolir-nos a nós próprios, ou seja, o ouroboro acaba por se engolir, a boca da serpente acaba por engolir o rabo da serpente, não é? E fechar-se num círculo, porque é esse primeiro círculo que estabiliza a nossa própria origem da consciência, digamos assim. Pelo menos é o que o Neumann nos propõe como forma
originária, não é? E que o Jung aceita de alguma forma, não é? É engraçado porque o próprio Jung acaba por dizer que, de uma forma um bocadinho dolorosa para ele, que o Neumann tinha tido o caminho aberto pelo Jung e por isso era mais fácil para ele perceber certas coisas que o próprio Jung não tinha compreendido. Mas isso é esta questão do real e do inconsciente e da consciência. É interessante especular sobre ela, só não deixa de ser curioso, porque, e a propósito dos sonhos, ainda voltando a esta ideia dos sonhos, um sonho que na verdade o Jung invoca, eu já tinha lido isto, mas agora, quando estou a voltar atrás, porque na verdade é engraçado, porque a primeira vez que a gente lê as coisas, a gente esbarra quase que numa espécie de... É uma parede tão alta, uma montanha tão alta, que a gente tem dificuldade em perceber a dimensão da montanha. Quando voltamos lá, aquilo torna-se bastante mais amigável, não é? Mais familiar. E um dos sonhos... João, por favor, não se perca nesse sonho mas deixe-me só introduzir aqui um pequeno parênteses. Não. Há muitos anos, quando eu estava, quando fui introduzido na dinâmica junguiana, pediram-me para moderar uma palestra na faculdade onde eu lecionava na altura. E eu ouvia falar dos arquétipos, havia um conjunto de palestrantes que falavam dos arquétipos para a direita, dos arquétipos para a esquerda, e isto tentavam explicar de uma forma, tentavam explicar de outra. E eu, como, enfim, tinha sido convidado para moderar aquilo, mas não como especialista, mas como professor da casa, e havia um interesse de parte de um colega em que eu me de facto introduzisse na dinâmica junguiana. Mas a certa altura, depois daquelas intervenções, daquela meia dúzia de intervenções ter acontecido, eu, antes mesmo de passar a palavra aos presentes, ainda eram bastantes pessoas que estavam a assistir àquelas palestras, em primeira pessoa eu estava tão a tentar perceber aquilo. Eles a enrolar. Daí toda a minha atitude junguiana de tentar explicar e não ser prolixo nas explicações, como às vezes os junguianos são. E a certa altura eu pergunto, mas, bolas, afinal o que é o arquétipo? Eu assumi as dores da própria assistência, que eu via as caras assim um bocadinho a estranhar toda aquela dinâmica explicativa obstrusa. Mas a palavra daquilo saiu-me assim, mas afinal o que é o arquétipo? Ainda não percebi, estou aqui sentado ao vosso lado, ainda não percebi. E de facto é uma questão interessante. É uma questão interessante e as nossas conversas também procurarão andar por aí. João, o Sim, sonho. sim, mas exatamente eu tenho a mesma perplexidade que o João teve e continua a ter, não é? Quer dizer, porque esta ideia, sendo que o Jung a foi buscar mais atrás, e ela já vinha de vários filósofos e pensadores, gregos e romanos e por aí fora, ele foi buscar várias coisas, nunca ela estabilizou, e acho que é difícil percebê-la se nós deixarmos dentro, e aí até é engraçado que nós estamos aqui a conversar, porque o problema, João, que está aí colocado e que o Jung, acho eu, e que alguns de nós vão conseguindo entrar nesta linguagem, que pode, e será sempre potencialmente poder ser considerada como uma espécie de, enfim, de exagero verbal ou de exagero de imaginação pelo nosso lado, não é? Na verdade, eu penso que é esta ideia que nós aqui temos perseguido muito, que é a capacidade de introduzir na nossa forma de pensar, de sentir, de se relacionar, a intuição, o pensamento onírico, ou a expressão onírica, a capacidade de escuta da nossa própria interioridade, da nossa relação com o mundo e de escuta da própria exterioridade enquanto, não diria só manifestação panteísta, mas também com uma capacidade de consciência de si própria, não é? Digamos assim, ou seja, a própria realidade que nos Sim, circunda, que de a natureza, panteísta não ela terá própria nada. tem uma linguagem, tem linguagem, sendo que esta linguagem não pode ser considerada, ou seja, nós não podemos estreitar o conceito de linguagem àquilo que eu estou a falar com o João e o João a falar comigo, não é? A linguagem é bastante mais do que isso, e se nós conseguirmos introduzir na nossa própria
a nossa forma de falar e de comunicar e de nos exprimirmos, esta relação dialógica, não é? Esta relação com o outro como um igual a nós, não? E não como um separado de nós, então nós conseguimos provavelmente começar a perceber as questões dos arquétipos e as questões No fundo, mais é um complexas. diálogo com a raiz da nossa própria linguagem que nos permite dialogar. Exatamente, exatamente. Eu acho que essa é uma questão, João, que é interessante nós provavelmente até um dia abordarmos, porque até que ponto é que nós introduzimos um logos, uma razão, um fechamento na linguagem, ou podemos, por outro lado, introduzir um onirismo, uma intuição, uma visão, uma abertura na nossa linguagem, não é? Digamos assim. E essas duas posturas são aquilo que nos leva a conseguir ir... Até diria três, João. Uma dinâmica de linguagem fechada no mundo exterior, uma dinâmica de linguagem fechada no mundo interior, solipsista, e uma terceira via, aí sim, de comunicação entre os mundos, que são, ao fim e ao cabo, nós mesmos, somos nós mesmos. Quer no mundo exterior, quer no mundo interior, é sempre o eu, não é? Uma dinâmica autopoética. É sempre o eu que ali está. O eu, a base do seu eu, o inconsciente, etc, etc, etc. Sim, é muito interessante essa sistematização, porque na verdade ela também é bastante junguiana, mas de qualquer forma ela é também aquilo que, de uma forma um bocadinho, pronto, eu aí acho que é um bocadinho científica, porque é preciso também, esse ternário é importante, mas às vezes é preciso conseguir abandonar essa questão para podermos nós próprios fazer esse movimento entre zonas. Passar da análise à síntese. Sim, passar da análise a uma espécie da sorda, não é? Digamos assim, de mobilidade entre as partes, não é? De sopa da pedra. Gostei. Sopa da pedra, não é? Porque, na verdade, Psicologia da sorda. Exatamente, psicologia da sorda ou da sopa da pedra, porque é uma coisa também... É um pensamento sonhante, não é? É uma coisa que isso dá um bom nome para um curso, Psicologia da Sopa da Pedra. Sim, porque é curioso, porque é da mesma maneira que a gente se alimenta, ou que a gente constrói a nossa gastronomia, que de alguma maneira também nós podemos perceber como é que nós construímos a nossa estrutura de pensamento, não é? Ou seja, como é que o corpo, se ele próprio se organiza em termos de pensamento. Ou pelo menos haverá aí paralelismos interessantes entre uma coisa e outra, até entre civilizações, entre nacionalidades, entre territórios, digamos assim. Mas voltando ao sonho, sem perder o sonho, na verdade, é muito curioso porque o Jung faz uma viagem em 1909 com o Freud aos Estados Unidos. E eu lembro-me de ter lido isso, e li isso, já nem sei, em que livro do Jung. Provavelmente li sim mais do que um livro do Jung, que ele repete bastante algumas destas ideias. E nessa conversa que o Jung e o Freud têm, nas conversas que ele tem no barco, eles vão de barco, eles têm longuíssimas conversas sobre aquilo que é, mais uma vez, não é o porquê que eu sou real, mas na verdade, é o inconsciente. Na verdade, o tema deles, um grande tema deles de conversa é o inconsciente. O que é o inconsciente? Como é que o inconsciente se define, se manifesta, se tem uma forma, se tem uma arquitetura, se tem um edifício, enfim, o que seja. Aliás, há uma frase que é atribuída ao Freud, que quando eu fiz a minha tese de doutoramento, depois existe um conjunto de pessoas que já procuraram essa frase e o Freud nunca a diz, que é a questão do tal do iceberg, não é? 9 décimos do inconsciente está abaixo da linha d'água e só 1 décimo da nossa consciência está acima. Por isso, nós podemos estar à vontade, porque temos muito ainda para trazer à superfície, como está subjacente a essa imagem, não é? Mas depende... Por muito que falemos, não esgotamos as nossas conversas. Exatamente. E o que é curioso nesse sonho que o Jung tem nessa viagem com o Freud, esse sonho acaba por ser
um sonho fundacional, é um sonho que, na verdade, acaba por depois ir construir não só esta imagem do iceberg, como provavelmente a imagem daquilo que hoje, ou essa questão dos arquétipos, essa questão daquilo que hoje nós lemos ou que sentimos ou pensamos, não sei bem se entre o sentir e o pensar aqui não há distância de certeza, mas elas aproximam-se aqui neste caso, e ele sonha que está numa casa que é desconhecida, que é, no fundo, ao mesmo tempo a casa dele, não é? Eu acho que o João conhece bastante bem esse sonho. Ele decide ir conhecer, encontra uma passagem, que é uma passagem que o surpreende, uma espécie de alçapão ou de porta, e vai para o andar de baixo. E quando vai ver a cave, quando vai à procura dessa cave, fica muito deslumbrado, fica um pouco até assustado, porque descobre que na casa dele, que era a casa que ele conhecia, existem uns aposentos medievais, com os tapetes, uns tronos, enfim, ele descreve aquilo de várias maneiras, e que fica muito surpreendido, porque ele não tinha conhecimento que na casa dele havia esses aposentos medievais. E acaba por descer mais um andar, e encontra outra porta para descer mais um andar, outra escadaria. Eu estou aqui também a fantasiar um bocadinho, não, seja, não estou a falar, não estou a ler provavelmente o sonho que ele escreveu, estou a ler, digamos, estou a ler interiormente aquilo que eu recordo do sonho que ele escreveu. Ele desce mais um andar e encontra construções romanas, e que essas construções romanas ainda o deixam mais perplexo e curioso como é que aquilo poderia existir, e ele nunca tinha tido conhecimento que dentro da casa dele havia primeiro um nível medieval, depois um nível romano, e ele continua à procura e encontra um outro alçapão que o leva ainda mais para as profundezas da casa, vai percorrendo uma série de túneis, e acaba por encontrar uma caverna mesmo, enfim, com pó, com terra, com sujidade, com resquícios primitivos, com ossos, cerâmicas, enfim, restos de fogueiras, e encontra mesmo ossadas humanas, acho que encontra alguns crânios humanos. Dos esqueletos. 2 esqueletos, exatamente, pronto, acho que é isso. E ao despertar, ele deu-se, enfim, ficou um bocadinho perplexo, ficou um bocadinho a pensar neste sonho. Ele percebeu que era um sonho que, de alguma forma, ele estava a fazer este trabalho, foi dormir para trabalhar, basicamente, não é? Foi sonhar para trabalhar sobre um assunto que ele provavelmente não estava a conseguir encontrar respostas nas conversas com o Freud, e ele encontra neste sonho uma espécie de imagem simbólica, uma imagem metafórica para aquilo que são, aliás, uma imagem que depois até o João já nos apresentou várias vezes, e que é muito normal, que é esta estratificação dos níveis de consciência, não é? Dos níveis da psique, os níveis mais antigos e mais profundos, que representam, enfim, estádios da nossa existência, da nossa vida, não é? Que estão muito para trás e que, de alguma forma, conseguem emergir, ou nós conseguimos perceber esse passado mais ancestral, mais arcaico, mais antigo, não é? Para até conseguirmos hoje reconhecer, enfim, palavras que nós não sabemos e conseguimos perceber a sua significação, ou pelo menos intuir a sua significação. Vemos determinados artefactos ou objetos que conseguimos intuir que eles são-nos familiares, enfim, há um conjunto de relações com o ancestral, com o antigo, que também é possível de perceber na nossa relação com o mundo exterior, com a realidade exterior, mas que, na verdade, esse sonho para ele foi fundamental, foi crucial para ele perceber esta ideia de uma coisa que vai ficando dentro de nós, não Uma é? psique estratificada. Estratificada, e que no fundo é coletiva, E que é que é coletiva. importante de se ver, não é? Mas é engraçado depois ver o outcome dessa conversa com o Freud, quando o Freud interpreta o sonho de Jung de uma forma objetiva, quase que projetando no sonho do Jung uma vontade de Jung matar o pai, que era o Freud, pai, enfim,
espiritual, que seria o próprio Freud. É muito engraçado depois essa dinâmica. Sim, sim, sim. É curioso. Sim. Mas, uma vez mais, a grande mais-valia de Jung quando interpreta simbolicamente as coisas, isso é extraordinário. Senão ficamos reduzidos à concretude da imagem onírica e pouco ajuda. E vê-la nesse sentido simbólico é extraordinário, não é? E no caso do sonho em concreto, essa psique estratificada, onde, por um lado, temos as coisas medievais, romanas, blá, 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 mas lá no fundo temos os esqueletos do nosso passado evolutivo, não é? A base, os Sim. australopitecos ou o que seja. Sim, 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 sim. Todo esse lado é curioso, não é? E é importante perceber, porque ele, na verdade, depois ajuda-nos a perceber a dimensão instintiva, não é? A dimensão daquilo que é essas forças que nos movem, que vêm lá de baixo, não é? Mas também aquilo que são depois as nossas... Porque ele quando diz romanos, não é? Ou quando diz ossadas, ou quando diz primitivas, ou quando diz caverna, ele já está na construção cultural de umas imagens. Sim, Que é a já é uma dimensão... tradução. Já é uma tradução e já estamos na zona dos arquétipos, não é? Ou seja, claramente ele já está a Ou a criar... partir dos arquétipos A partir dos para a arquétipos. realidade, a partir dos dados da realidade para os arquétipos, sim, Exatamente, está a fazer na tal dinâmica. e tal dinâmica, pronto. Foi por isso que eu fui buscar este sonho como algo que me pareceu interessante para perceber esta questão, digamos, da construção até do onírico, digamos assim, com a sua capacidade dele nos produzir linguagem, nos produzir realidade, nos produzir forma de nós conseguirmos organizar a nossa própria comunicação, o nosso espaço comum, digamos assim. O que eu gostaria de entrar aqui em provocação, porque me parece que essa questão do inconsciente é curioso, ele ter ido para baixo, não é? Digamos, ou seja, ter quase que de uma forma ter feito este caminho em direção ao fundo, não é? Digamos assim, ao Hades, ao sítio onde se enterra os mortos, é? Onde estão os corpos, os esqueletos, e não ter feito, digamos, até, porque é curioso esse outro lado, e até o João invocou isso, e eu não estava agora, na altura, a ir por aí, mas na verdade até vou, que é o próprio sonho do Jacó, ou seja, ele não ter sonhado o inconsciente para cima, ou seja, Tem porque graça, porque no sonho de Jacó, o Yahvé está lá em cima, não é? A sim, representação do exatamente. inconsciente. Mas o Tem inconsciente, graça. exatamente, está lá em cima. Ou seja, é verdade que nós, do ponto de vista da nossa organização social e talvez do próprio civilizacional e do tempo em que o Jung e o Freud estavam a viver, e o Jung foi muito sensível a estas forças telúricas, estas forças do Hades, as forças para baixo, não é? Estas forças Sim, sim. que vêm de E fora. atenção, do ponto de vista cronológico, nessa altura Jung andava muito encantado com estudos que ele estava a ler de arqueologia. Exatamente, exatamente. Essa parte não tinha com clareza, mas tenho noutras leituras. E por isso é curioso que nós fomos, no fundo, construindo muito mais o nosso inconsciente nesta relação para baixo, não é? Numa espécie de descida, Sim. e eventualmente depois numa imersão, numa subida, não é? Mas muito menos até numa relação com o céu. Com a parte de cima. E isso é significativo. Não é que não haja autores que não o façam, claro que façam. O próprio Jung fala Sim, em e vários há momentos. sonhos que também apresentam um aspecto ascensional. Mas é Exatamente. engraçado que os sonhos, João, têm muito também do contexto cultural do sonhador. Nós podemos sonhar com carros, alguém que tenha vivido há 200 anos sonha com carroças e com comboios ou o que seja. Sim, o sonho, por um lado, tem muito a ver com o dado cultural, mas é engraçado, sempre fundamentado numa dinâmica que eu não tenho dúvida que, do ponto de vista estatístico, será muito mais provável pensarmos no inconsciente mais instintivo para baixo, e mesmo na história da cultura nós vemos
os contos, as sagas e as narrativas a falarem do inferno e do Hades como algo em termos de descida e não tanto de subida. Bom, não sou especialista da área, mas assim me parece. Mas provavelmente em outras culturas que coloquem uma tónica, talvez, na transcendência, talvez seja para cima. Ok, dados culturais e dados arquetípicos de base. Uma vez mais um diálogo permanente. E o sonho será o fruto dessa dialética entre a vivência que eu tenho e a base arquetípica. Não é só a base arquetípica, não é só a minha vivência. Se fosse só a minha vivência, então iríamos cair no viés cognitivo-comportamental. Tudo é aprendizagem, tudo vem de fora para dentro. Mas também tudo não está dentro. O que está só dentro também não está, não é uma mónada fechada. Existem canais comunicacionais. Então a dinâmica está in between. Não, não, nesse caso sim. Mas vou mudar a palavra que é para poder ser um abraço e não ser uma espécie de muro que se ergue aqui entre o nosso diálogo. Sim, claro que sim. O que me interessa que nós consideremos nesta conversa, adicionando aquilo que o João está a dizer de uma forma muito interessante, porque claramente o próprio Jung coloca porque é que uma pessoa sonha exatamente esta coisa. Deve haver razões especiais para isto. Pois, de contrário, teríamos um hiato qualquer da lei da casualidade. Aqui está a discutir a própria estrutura Excelente, sim. do próprio Freud, digamos assim, ele está no começo da sua próprio entendimento daquilo que são os sonhos. Porque é verdade que também, aquilo que eu fui perceber, o próprio Jung foi variando, chegando provavelmente a um ponto de paragem, não é? Onde ele não conseguiu ir mais longe, ele foi próprio variando e modificando a sua relação com o sonho ao longo do tempo. Primeiro percebeu dentro da estrutura do Freud, e depois ele próprio acabou de não relacionar com as associações, começou a trabalhar sobre a teoria da amplificação, e depois, de repente, começou a trabalhar, acho eu, digamos, ainda que ele não tenha dito isso, se calhar o João saberá mais do que isso que eu, que ele começou a trabalhar sobre esta questão das questões interpretativas, das questões da própria capacidade que ele dizia, que ele próprio não saberia nunca ver e perceber o seu sonho, precisaria sempre de alguém, a questão relacional que o João estava a dizer, o in-between, para que o ajudar a perceber o sonho. E essa é uma espelho questão externo. Desculpe? O espelho externo. Espelho externo, sim, sim, sim. E que ele usava muitas vezes pessoas até com pouca preparação para lhe dizerem o que é que achavam do sonho, e ficava perplexo porque algumas pessoas diziam que era tão óbvio que ele estava a dizer o sonho, e que ajudavam depois, de uma forma muito clara, a ele fazer o próprio caminho para a interpretação do sonho, através dessa simplicidade, às vezes, de análise de pessoas até pouco preparadas. Mas isso leva à questão... Como dizia o Virgílio Ferreira, o olho vê para fora, não vê para ele próprio. Sim. Se bem que eu acho que o olho tem o olho virado para dentro e o olho virado para fora. Mesmo que seja uma forma de extravir, acho que é o olho virado para dentro. Interessante. Exatamente. O nosso olho da psique é estrábico. Exatamente. Mas isso voltamos ao Com teatro. todo respeito. Voltamos ao teatro. Metáforas. Não, mas é que o teatro volta a dar também já uma resposta a isso. O Grotowski não só vai buscar uma série de pensadores, entre os quais o Martin Buber, etc., vai buscar uma série de gente a trabalhar sobre isso, que é esta ideia de que, aliás, o próprio Vygotsky fala disso também, numa fase do livro que eu tenho aqui, do Pensamento e Linguagem, que é esta ideia de que existe um olho organizador, que é um olho interior, na verdade, que é o olho do ator, na verdade, e que é muito interessante porque esse olho é um olho onírico, na verdade, que é o olho de Deus, é pensado como o olho de Deus, ou o braço de Deus, ou o olho ou o braço de Deus, aquilo que no fundo nos faz ver. E é uma das coisas que nós usamos muito em teatro, que é esta ideia de que o ator está, digamos, a fazer e a dizer e a agir em palco, e tem que criar ele próprio uma separação, que é o que o Grotowski fala no eu-eu, não é? Na divisão do eu-eu, do dois eus, não é? Que ele fala mesmo nesta ideia, que aliás depois até agora há uma série de psicanalistas, neuropsicofisiologistas que também falam que isso é uma das nossas características, enfim, fisiológicas, neuronais, que é esta ideia de que o ator está a fazer
no palco, no fundo, o Grotowski fala do pássaro que debica, o pássaro que come, que está a comer, digamos, o milho ou os grãos, e o pássaro que observa o mundo exterior, que se vê ele próprio a comer, e vê, este mecanismo até é feito, existe para uma espécie de processo de preservação, de autodefesa, digamos assim, de compreensão do mundo. E esta capacidade de haver um olho que se afasta e vê o ator em cena, e o ator consegue fazer uma composição de si próprio e perceber-se, fazer-se de espectador e de ator, é mais uma vez um processo dialógico muito interessante, porque na verdade é uma espécie de divisão, enfim, às vezes dolorosa, não é? Muitas vezes dolorosa, mas muito pedagógica também, que é mais uma vez a questão de um olho que sonha, não é? Porque é um olho que, na verdade, consegue projetar no tempo longo, no processo do tempo, no decorrer do tempo, um conjunto de coincidências que acabam de ser uma aproximação ao sonho, no fundo, não é? Quer dizer, é E preciso... não queria deixar de comentar, João, que na sequência de ser doloroso, crescer, amadurecer ou individuarmos-nos é doloroso. Absolutamente, absolutamente. E ainda bem, porque eu acho que o próprio processo de dor hoje nós estamos a infantilizá-lo, estamos a torná-lo com este princípio de Peter Pan, não é muito como se fosse impossível, Exatamente. ou se nós não Exatamente. tivéssemos Só capacidade considerar as emoções positivas, de abordar as uma positivas. visão, enfim, de puer-eternos, só o que é bom é que interessa. Exatamente, exatamente, mas isso é não perceber que existe um bom também nesse processo de compreensão e de integração, não é? Digamos assim, e nesse sentido é quase que uma dimensão feminina, não é? Da própria dor, não é? Digamos assim, porque Sim. uh, Excelente. nós temos que de alguma maneira perceber que a dor acaba por ser aquilo que nos faz reproduzir-nos, não é? Digamos assim, renascer, digamos, constantemente, não é? Ou seja, criarmos em nós próprios essa separação de nós mesmos, esse distanciamento que nos permite perdoar-nos, compreender-nos, pacificar-nos, ter paciência, pensar mais uma vez o tempo longo, porque o tempo longo é, na verdade, onde a dor mais se institui, não é? Quer dizer, por quanto menos tempo nós tivermos dentro de nós, quanto menos sonho nós tivermos dentro de nós, menos dor temos, é verdade. Mas essa dor, essa menor dor vai-nos criar menores possibilidades para a expressão daquilo que é a nossa vida, para a nossa ideia de Sem imunidade, dúvida. digamos, Sem para, dúvida. para criarmos Sem dúvida. imunidades até para que a vida se perpetue e se expanda de formas mais variadas e mais biodiversas, digamos assim, para a diversidade. A própria diversidade significa uma divisão, uma separação da nossa própria versão de nós mesmos, não é? Ou seja, nós temos que... Eu não sei se o João concorda com aquilo que eu vou agora dizer, mas às vezes parece-me que as próprias artes performativas mais noção que esse provocar, às vezes doloroso de quem está ali na plateia, eh, para, para que se toque, não é? Na expressão brasileira, para que as pessoas se toquem e para que as pessoas reflitam. Noto muito na stand-up comedy e por aí fora um provocar explícito de quem ali está, quase que um incomodar, não sei se vê assim também. Sim, vejo, e acho, aliás, há muitos autores, não é, dentro da história do teatro, que acham que essa zona de enfrentamento da dor tem sido muito amenizado pelas artes performativas Ok, nos tempos que correm. ok. Ou seja, que o próprio, uma das grandes tarefas, digamos, deste processo performativo, não é? É ele próprio ser O uma aguilhão. aprendizagem da nossa própria emocionalidade, do nosso enfrentamento dos nossos medos, das nossas vaidades, das nossas ambições desmedidas, das nossas invejas, das nossas, enfim, pequenas degraus mal construídos dessa escadaria para o sonho ou para baixo, não é? Seja para o barqueiro, seja para os anjos. E é óbvio que ainda assim as artes performativas mantêm sempre essa
essa relação muito próxima, mas têm vindo a amenizá-la e a tornar-se cada vez mais um bocadinho de algodão doce. Agora, até para ter um exemplo muito contrário, o Artaud falava de uma espécie de cerimónia performativa, que era muito interessante, no Bali, que era um sítio que ele de alguma forma idolatrou, que era as crianças e as mulheres e os homens, enfim, nos cerimoniais, enfim, onde havia manifestações performativas, muitas das vezes eles eram confrontados com aquelas marionetas, aquelas sombras, e aquela questão das luzes, dos monstros, e daquela imaginário todo um pouco aterrorizador, e de alguma forma uma questão muito comovente mesmo que eles faziam era, eles davam as mãos, o público entre si dava as mãos, não é? Unia-se e dava as mãos para em conjunto, voltamos à questão do arquétipo, à questão coletiva, não é? Porque o arquétipo tem essa dissolução do coletivo que é importante e que é muito difícil para, se nós pensarmos sobre o ponto de vista do indivíduo, eles em conjunto enfrentarem a monstruosidade, os medos, os terrores, e de alguma forma era o contacto corporal, o coletivo, a corrente humana entre eles que fazia com que eles aprendessem e percebessem que em conjunto, em coletivo, aprendiam a defender-se dos seus próprios medos, dos seus próprios temores, dos seus terrores interiores, e de alguma forma a manifestação performativa era uma aprendizagem, era uma espécie de catarse, era mais do que uma catarse, era uma pedagogia perante esse outro mundo desconhecido, esse mundo do onírico aterrorizador, ou do onírico até encantador, não é? Porque o encantador também pode ser uma forma de dissolução, não é? Da nossa própria integridade, não é? E eu penso que hoje as artes performativas são muito mais constantes, estão permanentes, nós estamos permanentemente debaixo desta espetacularidade do mundo, mas elas próprias, acho eu, para competirem entre si, para competirem com um lugar entre elas, vão perdendo essa qualidade, provavelmente ganhando outras, espera-se, mas vão perdendo essa qualidade de nos ensinar a sentir, a reconhecer-nos, a perceber esse outro mundo duplo que existe dentro de nós, que é esse mundo onírico, o mundo das emoções também, o mundo de uma certa origem, uma certa originalidade, digamos, de cada um de nós, que tem vindo a ser dissolvida. Provavelmente poderá ser um estádio da nossa civilização, da nossa humanidade, esta compressão do tempo e esta dificuldade ou este impeditivo de nós nos sentirmos. Provavelmente poderá ter aí razões que nem eu, nem o João, nem nenhum de nós consegue perceber, não é? Acreditemos que o coletivo tem uma inteligência qualquer que nos escapa a cada um de nós. Pelo menos o próprio Jung nos incentivava muito a tentar perceber porque é que o simbólico ele próprio estava em refazer, ou em falência, às vezes, em crise, em porosidade, em perceber-se que tinha que se renovar de alguma maneira. E muitas das vezes eu até coloco essa questão, essa própria generosidade de pensamento do Jung também me fez aprender a perceber e a duvidar da minha própria paixão pelo deslumbre, pela intuição do instante que eu também tenho, não é? E perceber que provavelmente às vezes eu posso achar que, ok, isto é bom, a manifestação da dor. Eu acho que sim, acho que eu tenho aprendido muito com isso, mas não consigo deixar de perceber que o meu filho, enfim, os miúdos que vão aparecendo, cada vez mais eles estão perante um mundo em que isso não é, digamos, o desígnio maior, não é? Digamos assim. Mas estranhos são os desígnios de Deus, não é? Digamos assim, João. E uma coisa é curiosa, que aí João. pode vir, não é? As novas gerações, nunca como agora, nos últimos 6, 7, 8, 10 anos, vá no máximo, nós vemos que as novas gerações se interessam por esta profundidade da psique. É verdade. Se pensarmos há 20 anos atrás, os miúdos queriam era as festas, as discotecas, mas hoje, não é? Nos últimos tempos, vemos que são os mais novinhos, vemos pessoal de 40 anos completamente vazio e esvaziado de si mesmo e da sua interioridade, e miúdos de 15, 18 até aos 20, com uma apetência, uma
uma fome e sede de profundidade, de espiritualidade, não é de religiosidade ou de religião Sim, propriamente dita, sim, mas de sim. espiritualidade e de profundidade e de psique, de alma, alma no sentido de ânima, de vida profunda, que me espanta e que me encanta e que me permite ter esperança para o futuro e que renovo a cada encontro com um jovem que manifesta essa vontade, esse desejo, o que é encantador. Enfim, Sim, pelo menos nota-se essa tendência, ou pelo menos eu noto sim, essa sim, sim, tendência. não. E se nós, enfim, quisermos pôr um pé um bocadinho em ramo verde, não é? Quer dizer, porque é difícil, enfim, fazer, para menos para mim é difícil fazer esse caminho. Muitas das vezes choco aí com essa ideia de um muro de pedra que é quase um muro ao meu sentir, à minha sensibilidade, não é? Mas a verdade é que o facto deles terem quase que um conhecimento instantâneo de um sentir global, de uma percepção de Gosto. global, de uma percepção, digamos, de um pensamento, porque nós sempre fomos, Ganham-nos, ganham-nos. ganham-nos muito nessa Verdade. dimensão quase de um pensar coletivo, não é? Ou seja, Sim, eles sim, estão a sim, 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 treinar sim. Quase que claramente. mais primitivo, não é? Não, Sim, sim, não sim, pervertido sim, por sim. tanta pré-compreensão da contemporaneidade. Sim, e aí pode haver, digamos, uma renovação de um arquétipo, e não será uma coisa imediata, mas será Não. um pensamento, digamos, de relação com os outros e com as coisas que provavelmente poderá estar em mutação, ou pelo menos em experimentação de mutação, acho eu, Sim, 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 sem sim. dúvida, Sendo eh, interessante. e que Gostei da nós não expressão. temos ainda muita capacidade de Não. perceber que caminhos é que estão a ser propostos para que, de alguma forma, essa, essa percepção daquilo que eu faço, porque voltamos à questão, aqui também tem impacto na China, tem impacto na África do Sul, tem impacto no Sim. Brasil, e nós estamos numa luta muito grande entre essa ideia de religião e religiosidade, entre aliás, que várias personalidades abordam, não é? Porque a religião fecha-se sobre si própria e a religiosidade é todas as manifestações de espiritualidade que possam estar a haver, a aceitar que, digamos, nós nos desconhecemos e que a espiritualidade é uma forma de nos ajudar a conhecermos a nós próprios e não um sistema fechado em si próprio que tem uma praxis que tem que ser aplicado a todos, não é? E nesse sentido, eles estão a substituir, acho eu, essa sensação de segurança que era os sistemas em si mesmo, por conhecimento a priori de uma grande abrangência que lhes permite perceber e pensar de formas que nós provavelmente não estamos hoje capazes de alcançar. E eu sinto isso muito nas conversas que tenho tido até com o meu filho, e tenho tido com outros jovens, que é de repente eles têm preocupações e têm formas de ver que me deixam, enfim, encostado à parede, porque na verdade eles sabem o que se passa no Vietnã, eles sabem o que é que se passa na Áustria, eles sabem o que é que se passa no sul da Itália, e eu de repente, mas espera, esse grau de informação, tu lidas com isso? Sim, eu lido com isso diariamente, ou seja, eles têm uma capacidade de lidar com outro tipo de entradas e saídas, digamos até emocionais, que nós nos especializamos, digamos, demasiado. Eles aceitam essa porosidade do mundo e não, apesar de provavelmente aceitarem que têm que se especializar, eles aceitam que provavelmente para poder trabalhar, para poder existir, eles logo a priori entram num processo biológico, num processo de diálogo com alguém, um processo de se apoiarem logo uns nos outros de uma forma diferente do que nós fizemos. Nós sempre fomos muito mais, e estamos a fazer, não é? A erguer muros sucessivamente, cancelas e divisões, e não sei se eles próprios não vão ter necessidade de mandar abaixo essas cancelas todas que nós estamos a erguer, ou pelo E em menos certa usá-las medida de uma já forma estão a diferente. fazê-lo.
Sim, certamente já estão a fazê-lo. Enfim, às vezes com dificuldades, Consequências, às vezes, nem sempre muito consequências boas ou bonitas, inesperadas mas é e nem verdade. sempre isentas de alguma dor, não é? De alguma perplexidade e dor até para nós, não é? Também, mas de certa forma já o estão a fazer, sim, sim. Por Acho exemplo, a fuga da raiz da espiritualidade judaico-cristã é uma dessas formas de rebelião. O irem para dinâmicas mais orientalizantes, não deixa de ser isso. E com isso perdemos tanto. E de notar que Jung teve sempre essa vontade de ser um curador da própria visão da espiritualidade judaico-cristã, uma espécie de terapeuta da religião, curá-la também, ou curar este viés que a perspectiva judaico-cristã continua a ter no mundo ocidental, que leva a que os jovens se afastem dela em prol de dinâmicas que não são da nossa cultura e que, por muito que se tentem adaptar, às vezes não colam. E nós temos uma base, e se calhar a nossa missão também, João, como clínicos, como atores e artistas, é se calhar mostrar que a nossa base continua a ser válida, não no sentido de um religioso fechado, e nem sequer no sentido da religião, mas no sentido de uma dinâmica sapiencial que a nossa visão ocidental continua a ser tão válida e tão útil. Penso que esta vontade de Jung de salvar o Ocidente, também curando nessa perspectiva, me faz todo sentido hoje em dia e é cada vez mais válido. é verdade, mas eu tenho aí, enfim, tenho aí, se calhar por uma conjunção planetária qualquer que existe em mim, Diga, quero alguma ouvir. relutância, alguma relutância, porque eu acho que Muito bom. essa ideia de que, essa ideia um pouco salvífica, não é? Digamos assim, Sim, que ok. o Jung traz agarrado, e todos nós trazemos agarrado, não é o Jung só, porque a gente não pode dizer que Só, foi exatamente. todos nós. Mas no caso de Jung, que alguns o condenam por isso. Sim, então, alguns o condenam por acharem que ele tinha uma tentação profética, enfim, o que seja, associada a essa Complexo Messias. salvífica. Exatamente, o complexo, o arquétipo do Messias associado a ele, não é? É preciso ter alguma noção que eu acho que essa é uma das primeiras coisas, e acho que o Jung, a certa altura, ele próprio teve consciência desse perigo, nós é que lhe injetamos, digamos, até mais esse papel do que propriamente ele próprio. Sim, Porque sim, 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 terá sim. percorrido essas Sim. veredas, terá percorrido esses caminhos, mas ele próprio, a certa altura, com a sorte de ter escapado ao AVC, não é? Lá aos 69 anos, e ter sobrevivido, e ter até condenado o médico que o salvou, porque ele queria ter abraçado o mundo naquele sonho que ele teve durante esse É, AVC, não é? para além das caixinhas. E com essas caixinhas todas que ele, quer dizer, eu acho que ele próprio acabou por fazer um caminho muito também de perceber que essa tentação, se existiu nele, ela era menos aconselhável e acabava por lhe toldar muito daquilo que era o próprio caminho que ele veio a fazer, não é? Sim, compreendo o que está a dizer. E eu Sim. acho que essa é uma tentação que cada um de nós tem, e eu tenho-a, e digo isso porque não escapo a ela, mas acho que uma das grandes questões é mesmo esta de nós percebermos que não há nada para salvar, não é? Na verdade, a única coisa que existe é Sim, interessante. um, João, quase como no final da vida do Tomás de Aquino, ele já, enfim, já velhinho e já doente, dizia: tudo que eu escrevi é lixo. é um pouco, é verdade, o João menciona isso muitas vezes, mas a gente esquece muitas vezes dessas lições que nos vêm desses senhores, porque a questão é mesmo esta, quer dizer, é que a única forma de ensinar alguém a preservar-se das quedas é deixá-lo cair, não há outra solução. Furar o Pronto. barco, diria Exatamente, já o antigo voltamos à professor, ideia. A furar o única barco. forma de perceber que um barco precisa de não ter furos para poder atravessar o mar é fazer-lhe furos e aprender a repará-los de alguma maneira, não é? Ou antecipá-los de alguma forma, não é? E essa questão é mesmo muito difícil, João, e é por isso que nós temos esta distância, se calhar até com os jovens e com estas novas formas Boa, de é pensamento, verdade, é verdade. porque nós
fomos ensinados de uma maneira, acabámos por aceitar e recusar parte daquilo que fomos ensinados, aprendemos outras coisas e de repente achámos, ok, então eu tenho um caminho, e este caminho é o caminho que deve ser percorrido É por universal e é mim para e todos da mesma provavelmente para forma. os outros também. E de repente ficamos um bocadinho, percebe, porque é que essa ideia é mais uma vez, voltando a esta questão do onirismo, complexa, porque de repente é como se eu só pudesse sonhar um sonho, e o meu Boa. sonho Ok, ok. Interessante, interessante, mantivesse interessante. permanente, não é? E na verdade eu percebo, João, uma das coisas que aliás o João me ajudou muito a perceber, muito Temos mesmo, ajudado um ao outro. temos ajudado um ao outro, mas que é importante ter esta questão, é que não vale a pena, não vale mesmo a pena eu procurar fixar-me em qualquer tipo de sistema ou de modelo ou do que seja que não contenha em si uma, uma atenção, e uma atenção é uma palavra muito bonita neste sentido, é uma tensão que vem do interior, mas também vem do exterior, não é? É uma tensão dupla, não é? Que me permita ter cada vez mais consciência de mim. E ter esta consciência de mim significa que eu não posso querer nem salvar-me a mim, nem salvar ninguém, porque senão Sim. essa tensão vai se fixar e vai se tornar uma obsessão, não é? Digamos. E tornando-se uma obsessão, ela é algo que me fixa vindo do exterior. E Certo. isso não pode acontecer, ou não deve acontecer, acho eu, até pela própria riqueza, enfim, voltando aos nossos fãs, ao Barbieri, que é esta ideia, aos códigos, não é? Que códigos é que nós manipulamos, como é que os códigos se manipulam entre si, como é que eles podem continuar a elaborar-se e a descodificar-se e a renovar-se, como é que essa linguagem pode continuar a evoluir, as linguagens podem continuar a evoluir, se nós as fixarmos, porque a ideia de salvação é quase nós pôr-nos fora da ação, não é? E então é quase como fixar-nos, não é? Quer dizer, Salvos da ação. é salvo da ação. E isso é Estou a brincar com estranho. as palavras apenas. Não, mas é bonito brincar com as palavras, João. Eu gosto mesmo disso que o João está a dizer, porque é quase como se de repente eu ficasse imune à própria obtenção de imunidade, não é? Quer dizer, eu quero imunizar-me da minha criação de imunidades. É estranho, estranho. Muito É? bom. Porque tal a ser, só caindo é que posso aprender a cair, só infectando-me é que eu posso aprender a resistir à infecção, só trabalhando com o vírus e tornando-o familiar é que eu posso também Ainda que de integrar vez o em vírus quando dentro vale de a mim. pena pôr a máscara. Claro, sim. Foi só para picar. O processo de salvação também tem alguma razão de ser, nem que seja por dimensões temporais, por Claro, dimensões claro, claro. de uma queda muito violenta, a gente tem que tentar salvar a perna, não é? Se a partimos, temos que tentar, de alguma forma, quer dizer, eu acho que isso faz sentido também, não é? Claro, Como essa questão claro. da história que o João estava a contar, da queda do Marcelo Barbieri, que é importante que ele recupere e que nos dê Claro. mais uns anos e mais destas entrevistas e mais destas possibilidades todas de vida, ou seja, isso é importante. A ideia de salvação como um movimento, sim, como uma fixidez, tem alguma questão, enfim, astrológica, planetária, digamos. Sem dúvida. E é por isso que eu aprecio muito a visão do Teilhard de Chardin, até de uma visão do próprio Deus, uma visão evolutiva. Se Deus existe, ele próprio está em evolução, não é uma Exatamente. mónada, não é o Exatamente. motor imóvel de Aristóteles. O que quer que seja que exista, também isso evolui. E se calhar somos nós os instrumentos de evolução dessa divindade. Tem que ser mesmo, João. Isso é que é mesmo a grande questão, não é? Porque eu acho que é por isso mesmo, e aí o João está a tocar num sítio que me interessa muito. Acho que foi o João que me enviou essa questão, que era, é um evangelho de São João que diz, sejam Deus, não é? Sejam como deuses, há uma coisa assim qualquer. Seremos como deuses, não é? Seremos como deuses. Sim, passagem agora não sei evocar. Sim. É uma coisa Ok. qualquer. Podemos na depois verdade, recuperar a passagem. temos que recuperar a passagem, sim, mas eu tenho isso aí, mas agora de memória também já.
é tanta coisa que não consigo lembrar, mas lembro dessa ideia de seremos como deuses, ou sejam como deuses, ou qualquer coisa nesse sentido. E esta Na frase, linha do Gênesis, ok, sim. essa frase é muito interessante, porque na verdade, se nós... E no fundo é a tentação da serpente, não é? Sermos como deuses, da boa sim, serpente. sim, também pode ser essa questão, não é? Mas se nós quisermos essa permanente movimento de aproximação e afastamento da questão do divino, não é? No fundo, que as próprias artes perseguem, que a própria ciência persegue, que a própria espiritualidade persegue, não é? No fundo, nós o que temos é esta permanente, aliás, o próprio Artaud tem um texto que é Arte e Ciência, que é extraordinário nesse sentido, que é nós morremos porque fomos desaprendendo de nos transformarmos, ou seja, desaprendemos de transformar o nosso próprio corpo e por isso é que ele se tornou finito e perecível muito rápido, não é? Quando nós continuarmos a... Aprender é viver, viver é aprender, diria o Karl Popper, não é? Exatamente. Viver é aprender. No momento em que eu deixo de aprender, estou morto, ou Estou morri. morto. Pronto. E essa é uma questão muito curiosa, porque nós temos que aprender, na verdade, a refazer o Deus ou os deuses dentro de nós, de alguma maneira, transformando-os, não os matando, acho eu, não o matando, porque isso Sim, não sim, resolve sim, o sim. problema. Aliás, o próprio Nietzsche, a altura, acabou por renegar essa própria ideia da morte de Deus e entrou mais neste processo de transformação, ainda que não tenha desenvolvido, mas o Jung até coloca isso nos estudos sobre o Zaratustra, fala sobre isso, não é? Que é esta ideia de que, na verdade, o processo é muito mais um processo transformativo, transformacional, relacional. Temos que aprender a relacionar-nos com os deuses e com o Deus de uma forma diferente. E que eu acho que, provavelmente, as novas gerações podem estar a fazê-lo neste momento. E já estão a fazê-lo, e provavelmente com grande vantagem sobre nós. Com grande vantagem, digamos assim, espera-se para a humanidade em geral e para nós em particular, e para eles também em específico, que provavelmente nós, a certa altura, até pela brutalidade histórica com que trouxemos agarrados e o peso da história em cima das nossas costas todo tão grande, e as brutalidades todas a que assistimos, não é? No fundo, ou fomos muito próximas testemunhas, acabou por nos dificultar essa porque tanta brutalidade, se afinal Deus existe, isto é testemunha disto tudo e de alguma forma. Só que o que importa é perceber é que provavelmente Deus não é esse ser isolado e separado do mundo, não é? Sim, sim, E claro. está mesmo em cada um de nós e nós temos que ser como Deus e provavelmente aprendê-lo a transformar. E essa é uma questão... Nele somos, nos movemos e existimos. Exatamente. Eu acho que aí é mais uma vez essa questão do braço de Deus, dos sonhos de Deus, não é? O sonho do Jacó, dos sonhos que nos chegam, digamos assim, essas dimensões oraculares. E esses sim vêm de cima. Esses assim vêm de cima, exatamente, sim. Sim, mas há Deus também lá por baixo, não é? Digamos assim. E muitos, e quantos? E muitos, não é? Nós temos todos que ser um bocadinho psicopompos, não é? Temos todos que ser um bocadinho viajantes das almas e andar para cima e para baixo, acho eu, porque uns mais para cima, outros mais para baixo, uns mais para a esquerda e mais para a direita, se calhar não dá para fazer todas as viagens, mas temos que perceber, acho eu, que essa relação, essa transformação, essa reinvenção, diria mesmo, é? Esse desenvolvimento da figura ou das múltiplas possíveis figuras dos deuses é uma das grandes tarefas que nos assistem hoje e provavelmente pensar que isso... aliás, uma das coisas que eu tive a fazer foi a leitura do livro de Jó, que conversámos os dois, não terminamos ali um grande bocado nestas férias, e é verdade que o que o Jung diz é Sim, mesmo... convém dizer que nós estamos a conversar a 9 de setembro de 2022. Exatamente. Pós-férias. Nossa conversa após as férias de agosto do verão. Temos muita informação e vamos ter que dissecar a pouco e pouco. Mas uma das coisas que o Jung diz nesse livro de Jó, que aliás tem a ver com tudo isto que estamos a dizer agora, tendo aqui esta intuição que o João estava a puxar, é que Jó venceu Deus, ultrapassou Deus. Sim, moralmente foi superior. Moralmente superior. E acabou por o obrigar a evoluir. Ou seja, ele próprio fala que o próprio figura de Jó, da forma como ele se
conseguiu comportar, posicionar, acabou por obrigar a uma transformação de Deus. E nesse sentido, Jó tem ali o papel do ego, do nosso ego. Jó é o ego. Exatamente. Sim. E Yahvé, o Deus, com o tentador, com a sua outra parte ao lado, a tentá-lo, é o inconsciente. Se quisermos pegar nesta metáfora. E nessa medida, Jó é que permite que aquela base arquetípica evolua. Exatamente. Estamos mesmo a chegar a fechar este círculo, que é esta ideia de que é essa permeabilidade entre linguagens, digamos, daquilo que é a linguagem do inconsciente, dos arquétipos, dos deuses, digamos assim, e esta capacidade de nós as utilizarmos e tornarmos nós próprios e transformarmos esses deuses provavelmente numa coisa mais humana, mais próxima de uma dimensão da nossa humanidade, sem a esgotar, provavelmente ela não se vai esgotar, é que provavelmente é uma das tarefas mais interessantes e importantes para a nossa época, para os nossos tempos, não é? Esta ideia de que as linguagens dos sonhos, a linguagem dos arquétipos, a linguagem do inconsciente, as linguagens das próprias palavras, enfim, do corpo também, como falámos, elas têm mesmo que ser abertas, transformadas para incluir essa relação com a religiosidade e com o próprio tempo que vivemos, de uma forma que nos permita provavelmente encontrar mais soluções para aquilo que é a nossa vida, não é? A vida em conjunto, não é? A vida até com este planeta e se calhar com as estrelas também, não é? Mas é curioso que o livro de Jó, o Jung no livro de Jó, já anuncia ou discute ou disseca de alguma maneira grande parte destas temáticas. Aliás, eu vou provavelmente, mal tenha tempo, acabar de ler o livro e se calhar guardar uma das nossas sessões próximas, talvez não a próxima de certeza absoluta, porque o João também não pode, mas na outra... Posso, só vou à noite, 2 a 8, só vai à noite, vou para Bolonha, mas vou à noitinha, às 9 da noite. É engraçado, porque eu acho que, na verdade, a sua intuição de me pedir para ler e tentar trabalhar sobre o livro de Jó acaba por ser muito de acordo com aquilo que eu tenho dado à procura, porque, na verdade, já tinha lido o livro de Jó, a resposta a Jó do Jung, na verdade, e não tinha pensado aquilo, nem tinha percebido aquilo daquela maneira, tinha percebido aquilo de uma maneira muito diferente, quase que uma espécie de provocação. É polissémico, é polissémico, é verdade. Mas hoje, com os interesses que estamos em presença e com as preocupações que nos empurram e que nos assistem, a leitura é muito diferente, tem muito a ver com esta transformação, com este Deus em desenvolvimento, com este Deus em permanente desafio, que é o Jung ainda o considera exterior, não é? Ou seja, como manifestação dessa raiz judaica, não é? Dessa raiz judaico-cristã, não é? Ou seja, ele vai, no fundo, buscar o próprio texto, que é um texto bíblico, e por isso, na verdade, tem que o considerar dessa maneira. Mas se nós o afastarmos um bocadinho e percebermos que essa relação, ela se estende para além daquilo que é a civilização judaica, e provavelmente o próprio livro de Jó tem reminiscências anteriores e passado, e continua no tempo, hoje podemos entendê-lo num processo histórico, não é? Que se estende por vários momentos da nossa história, não é? E é um processo de muito interesse, porque na verdade ele cria este desafio entre a humanidade e a divindade, digamos assim. Como é que as duas, de alguma forma, se interpenetraram e se construíram reciprocamente, não é? Como nós construindo a divindade e a divindade construindo-nos a nós fomos desenvolvendo reciprocamente esses tais dois mundos, não é, que falávamos desde o início, não é? Porque também colocar apenas e só a construção do divino na responsabilidade do humano me parece um pouco excessivo, não é? Digamos sem assim. dúvida. E ele mantém essa contenção, esse cuidado, não é? Mas é muito interessante. Essa na verdade, tensão, contenção, tensão e dialética. Exatamente. As partes são, não é como dizia Jung, por muito que o inconsciente seja gigantesco, o eu tem moralmente metade do valor. Então, 50-50. Sim. Podemos pensar que sim. Sempre. Podemos ter a ubris de que seja assim.
Sim, 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 sim. Sim, sim, é curioso, porque é como se a matemática fosse sempre essa película que envolve o mundo, não é? E tentação de compreender o próprio Deus. Exatamente, mas cuidado, porque a matemática, digamos assim, como dizem algumas senhores, não é? Ela própria é apenas e só uma linguagem, não é? Digamos, há outras linguagens que Mais uma. permeabilizam Excelente. a matemática. A matemática foi tentada ser a linguagem mais próxima de Deus, mas cuidado com essa tentação, não é? Digamos assim, porque ela própria nos limita muitas das vezes. É É muito verdade. tentador, é 50-50, 3 de cima, 3 para baixo. Eu próprio faço isso, eu sou um Todos sistemático. nós sistematizamos. Mas É depois mais digo, fácil. espera, João, mas se calhar esta sistematização que te descansou, ela própria é uma armadilha, digamos, à É, tua forma de deixar-te penetrar pelo mundo, digamos assim, deixar-te trespassar pelo mundo, não é? Mas gosto imenso de matemática, eu adoro matemática, porque nem sequer é uma questão de negativa, é uma questão ultimamente ando a tentar fazer essa interpenetração de linguagens umas com as outras, e por isso a matemática, sendo esta tentação maravilhosa, ela também requer alguma, contenção. alguma sensibilidade, que a sua beleza não é demasiadamente apaziguadora, digamos assim. Não é verdade, João. Não, Um, extraordinário. ok, muito Extraordinário. obrigado também por hoje, foi bom, muito bom. Foi excelente.